Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso estudo, sobre campo elétrico. Espero que vocês anotem tudo isso aqui, no caderno, que depois eu vou dar um visto aí, tá bom? Então assim, para que você entenda o que é o campo elétrico, né, é necessário que você entenda o seguinte, que existem, na natureza, existem forças de campo. Forças de campo, elas são aplicadas à distância, né? E quando um objeto entra em contato com outro, né, e aplica uma força, eu digo que é uma força de contato. Já a força de campo são forças aplicadas à distância, né? E exemplos de forças de campo: eu tenho uma força gravitacional, eu tenho uma força magnética e eu tenho uma força elétrica, né? A força gravitacional, né? Ela, por exemplo, eu tenho uma Terra e a Lua, né? A Terra, ela modifica o seu espaço ao redor, né? Produzindo um campo gravitacional, fazendo com que a Lua gira em torno da Terra, assim como o Sol, né? Produz um campo gravitacional, fazendo com que a Terra gira em torno do Sol. Tá? Força magnética, um exemplo aí, bem rapidinho. Eu tenho um ímã, né, e eu tenho um pedacinho de ferro. O ímã vai atrair o ferro porque o ímã produz um campo magnético, né, que vai fazer com que esse ferro seja atraído pelo ímã, né. Nós temos aqui a força elétrica. A força elétrica sempre é produzida por uma carga elétrica, né, que pode ser positiva ou negativa. Lembrando que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né, se afastam, e cargas de sinais contrários, elas se atraem, né? Os opostos se atraem, tá bom? É como eu digo, vá anotando tudinho aí, certo? Perceba que está aqui pausado, dá para você anotar. Aí aqui eu tenho um modelo de campos, né? Uma definição aí de modelo de campos, né? O corpo gera em torno de si, né, um campo que é expresso por um vetor, né, que possui um módulo, uma direção e um sentido. Lembrando que o vetor é um ente matemático que tem módulo, direção e sentido. Esse ente matemático tem módulo, direção e sentido. Então, todo o campo é representado de forma vetorial, certo? Beleza. Eu tenho aqui o campo elétrico, né, para que você entenda melhor. O campo elétrico, ele é a parte fundamental do modelos de ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que associam as ondas elétricas e as magnéticas, né? Que foram melhor compreendidas com as equações de Maxwell, lá em meado do século XIX. Certo? E a partir disso foi possível o desenvolvimento das tecnologias sem fio que hoje nós conhecemos, né? Como o Bluetooth, como transmissão de dados via celular, né? Via Wi-Fi, certo? Graças à compreensão desse campo elétrico aí. Para que você entenda ainda melhor o que é um campo elétrico, eu vou fazer uma analogia com o campo gravitacional. Perceba, aqui eu desenhei o planeta Terra, não reparem o desenho não. E aí o que acontece? Eu tenho o seguinte, eu tenho um objeto de massa m aqui, certo? Que está sendo atraída pela Terra. Por quê? Porque a Terra produz um campo gravitacional, né, produzindo uma força gravitacional nesse corpo de massa m. Essa força gravitacional nós chamamos de força-peso, né, que também é uma grandeza vetorial. Né? Então eu tenho uma definição de que campo gravitacional é igual à força gravitacional, que é a força-peso, dividido pela massa do corpo, né? Certo? A mesma coisa eu vou fazer para o campo elétrico. Aqui eu desenhei eu fiz o desenho aqui de uma carga elétrica negativa, né, uma carga geradora, uma carga fonte, e eu coloquei uma cargazinha lá próxima a ela, uma carga positiva, que eu vou chamar de carga de prova, certo? Perceba que eles são atraídos, já que eles têm sinais contrários. Aqui a carga de prova é positiva e a carga geradora, a carga fixa aí ela é negativa, né? E aí eu vou aplicar uma força aqui nessa carga. Essa carga geradora aqui, vai aplicar uma força de campo nessa carga de prova aqui, certo? Uma força elétrica, né? Já que é uma carga elétrica. E vai ser uma força de atração, já que eles têm sinais contrários, né? Uma é negativa e a outra é positiva, certo? Beleza. Pronto, então a partir disso eu tenho uma definição do campo elétrico. O campo elétrico aqui, o vetor campo elétrico, é igual à força elétrica dividido pela carga, né?
Perceba que tanto o campo elétrico como a força elétrica são grandezas vetoriais, né? E o que vai definir o sentido, né, dessa força, né, se vai ser de atração ou de repulsão, serão os sinais da carga, ó, como aqui é negativa e aqui, ó, positiva. Né? Então, perceba, a única diferença em relação do campo elétrico para o campo gravitacional é que aqui no campo gravitacional, ó, eu utilizo a massa, ó, um corpo de massa m. E as massas sempre serão positivas. Então, o campo gravitacional vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, terá o mesmo sentido da força peso, né, da força gravitacional, certo? Já aqui não, aqui vai depender do sinal da carga de prova. Ó, se ela for positiva ou se ela for negativa, né? Isso é que vai definir se o campo elétrico e a força elétrica possuirão a mesma direção, mas ou não, né? E isso você vai entender melhor agora, nessa próxima etapa aqui, ó. Tô falando um pouquinho rápido, né, que eu já expliquei em sala de aula. E aqui, ó, gente, nesse tópico 5, ó, eu tenho o seguinte, ó, campo elétrico gerado por cargas pontiformes, cargas em formas de ponto, certo? E aqui eu fiz o desenho aqui de uma carga geradora, uma carga fonte positiva, e aqui uma carga fonte negativa, tá bom? Veja só, todas as cargas fonte, né, carga geradora positiva, elas vão gerar o campo de dentro para fora dessa carga. Né? Deixa eu desenhar aqui para você entender melhor. Então, ó, ela vai gerando de dentro para fora esse campo elétrico. As linhas de campo elétrico vai ser de dentro para fora, tá bom? Eu vou chamar aqui de ponto A, esse ponto aqui, ó, ponto A. Certo? Beleza. Já quando ela é negativa, vai ser de fora para dentro. Deixa eu apagar aqui. As linhas de campo elétrico serão de fora para dentro, certo? Fazer assim, para ficar cadenciado, né? Ficar bonitinho, para você entender melhor, certo? Tá feio aqui, deixa eu fazer um negócio bem legal. Pronto. Beleza. Certo? Aqui eu vou chamar de E1, ponto 1, para diferenciar lá, certo? Que o ponto é 1, certo? Campo elétrico 1. Então, como eu falei, né? Você tem que memorizar o seguinte, né? Que por definição, a carga geradora positiva, ela vai gerar um campo elétrico de dentro para fora, enquanto que a carga geradora negativa vai ser de fora para dentro, certo? Eu posso colocar aqui, ó, um próton, partícula positiva, ó, próton. Vou colocar aqui. Opa. Deixa eu fazer assim que é para você visualizar melhor esse próton. Deixa eu apagar aqui e fazer um próton bonitinho aqui. Ele é positivo, certo? Próton positivo. Aqui é o ponto A. Tá bom. E aí, veja só. Veja só. Essa carga aqui, ó, ela vai sofrer uma força? Vai, né? Já que ela está imersa no campo elétrico dessa carga aqui, ó, né? E aí ela vai sofrer uma força elétrica de repulsão ou de atração, né? De repulsão, já que eles são cargas com o mesmo sinal, ó. Deixa eu fazer aqui, força de repulsão, ó. Uma força elétrica de repulsão, certo? Uma força elétrica de repulsão. E aqui, se eu colocasse um próton aqui também, ó. Vou colocar um próton aqui. Perceba. O próton, partícula positiva, né? Vou colocar o ponto 1 lá em cima.
Estou deixando tudo cadenciado, certo? E aí o que acontece? O próton, ele é uma partícula positiva, certo? Então, ele vai se sentir atraído por essa carga geradora aqui, ó, negativa, ó, já que ele é positivo e esse aqui é negativo, ó, certo? E aí a gente vai representar essa força elétrica aplicada nesse próton aqui, ó. Lembrando que força elétrica é uma grandeza vetorial, certo? Tem módulo, direção e sentido, certo? Beleza. E se eu colocasse um elétron em qualquer ponto, né? Vou colocar aqui, ó, um elétron aqui, ó. Como eu falei, essa carga aqui, ó, essa carga geradora aqui, ó, ela gera um campo elétrico de dentro para fora, independentemente da existência ou não das cargas de prova, certo? Então, para a intensidade, para a existência desse campo elétrico aí, não há uma dependência da existência de uma carga de prova, e sim de uma carga geradora, né? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Perceba, o campo elétrico vai ser sempre de dentro para fora. Campo elétrico de afastamento, ó. Que eu vou chamar aqui. Ó, aqui eu vou chamar de EA e aqui eu vou chamar de EB, que aqui vai ser o ponto B, certo? Ponto B, tá bom? Beleza. E aí o que acontece? Esse elétron aqui, ele vai sofrer uma força de atração ou de repulsão em relação a essa carga geradora. Vai ser uma força de atração, né? São sinais contrários, ó. Eles possuem sinais contrários. Certo? Vou colocar aqui força elétrica, que é uma grandeza vetorial. Beleza. Certo? E se eu colocasse outro elétron aqui, ó? Aqui embaixo também. Deixa eu ver aqui, pegar aqui, pronto. Colocar aqui esse elétron aqui, um elétron aqui. Esse elétron, né? Ele vai sofrer uma atração ou uma repulsão em relação a essa carga geradora. Vai ser uma força de repulsão, né? Vai ser uma força de repulsão. Então vou colocar aqui, ó, força de repulsão. Força elétrica de repulsão. Certo? Beleza. Lembrando que o campo elétrico aqui, ó, de uma carga geradora negativa é de fora para dentro, né? Eu vou chamar de E2 aqui, que aqui vai ser o ponto 2, certo? Beleza. Olha só que interessante, que eu vou... Agora preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Olha só que eu vou falar aqui para vocês. Perceba que quando as cargas são positivas, as cargas de provas são positivas, ó, positiva, positiva, né? As linhas de força, né, a orientação da força elétrica é igual ao do campo elétrico, ó, igual ao campo elétrico, ó. A força elétrica vai no mesmo sentido, na mesma direção, né, e no mesmo sentido do campo elétrico. Já se as cargas forem negativas, as cargas de provas forem negativas, a força elétrica, o vetor força elétrica vai no sentido contrário ao do campo elétrico. Mas não fiquem presos a decoreba, não. Entendam o que eu falei aqui, né? Então, a principal coisa que você tem que entender é o seguinte, que as cargas geradoras positivas, elas vão de forma radial, né?
elas vão gerar um campo elétrico de dentro para fora, de dentro para fora, sabe? Já se a carga geradora for negativa, as linhas de campo elétrico serão de fora para dentro, certo? De forma radial aqui, ó. Quanto mais próxima estiver a carga de prova da carga geradora, maior a intensidade do campo elétrico. Quanto mais distante estiver essa carga de prova, menor a intensidade do campo elétrico, certo? Continuando aqui, agora vamos falar sobre cálculos, né? Cálculo do campo elétrico. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma carga geradora aqui, positiva, que está aplicando uma força nessa carga de prova aqui, também positiva, né? A carga aqui positiva. Como ela é positiva, a linha de força elétrica acompanha a do campo elétrico. E você viu, pela definição, né, anterior lá, que a gente explicou lá, que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga, né? O vetor campo elétrico é igual ao vetor força elétrica dividido pela carga. E eu sei onde é que eu vou encontrar a equação dessa força elétrica. Você viu lá no início do ano letivo, aula sobre lei de Coulomb, né? Então a gente vai aplicar a lei de Coulomb aqui para a força elétrica, né? Que é o quê? K, né, a constante eletrostática, vezes Qzão, vezes Qzinho sobre D ao quadrado, né? Só que perceba que o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. Então eu vou dividir essa aqui, ó, essa lei de Coulomb aqui, ó, pela carga, né, em módulo. Cortando isso daqui, ó, vou fazer agora. Eu terei o quê? Que o campo elétrico é igual a K Qzão sobre D ao quadrado, certo? Lembrando que a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Newton porque é força, Coulomb porque é carga. É Newton dividido pela carga, certo? Prosseguindo ainda. Como eu falei, ó, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Se eu colocar uma carga de prova com o dobro de distância que ela estava, eu terei uma intensidade do campo elétrico 4 vezes menor. Se for 3 vezes maior a distância dessa carga de prova em relação ao que ela estava, a intensidade do campo elétrico nessa nova posição será 9 vezes menor, né? E aí, para representar no gráfico do campo elétrico versus distância, né? Campo elétrico versus distância, nós temos aqui, ó, uma hipérbole cúbica. Vou colocar aqui esse nomezinho aqui, ó. Eu tenho essa hipérbole cúbica aqui, ó. Hipérbole cúbica, certo? Beleza. Agora, para finalizar esse nosso conceito, antes da gente chegar nas continhas de padaria, né, eu tenho o seguinte, ó, campo elétrico gerado por várias cargas. Olha só, gente, eu coloquei uma carga Q1 aqui, ó, uma carga geradora, uma carga fonte, uma carga fixa aqui, ó, Q1 negativa, e a carga Q2 positiva. Certo? E aí, o que acontece, gente? O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma partícula aqui, ó, num ponto P, que ela vai sofrer influência desse campo elétrico aqui e desse daqui também, ó, né? Que vai resultar em um campo elétrico resultante aí, né? Que vai gerar um campo elétrico resultante, né? Não é que vão ficar dois campos elétricos aqui, né? Ele vai sentir vai definir, a gente vai definir ele como um campo elétrico resultante nesse ponto aqui, para saber qual o valor da intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, pegar uma canetinha. Espero que vocês estejam entendendo aí direitinho. Então vê só, como eu falei, ó, essa carga daqui, ó, ela é positiva. Então o campo elétrico ele vai ser de dentro para fora, né? O campo elétrico. A gente vai falar só de campo elétrico, não vamos falar
de carga elétrica, certo? Ou de força elétrica, só de campo elétrico. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, vai ser a intensidade do campo elétrico vai ser de dentro para fora daqui, ó. Né? Vou chamar aqui de E2, certo? Beleza. Já esse daqui, ó, como ele é uma carga negativa, o campo elétrico gerado por ele vai ser de aproximação, certo? Será um campo elétrico de aproximação. Beleza. Vou chamar aqui de E1. Aqui, ó, campo elétrico. Ele é vetorial, vamos colocar aqui o vetorzinho aqui, ó, símbolo do vetor. Beleza. Pronto. E qual é a força resultante aqui? A força resultante. Ó, a força não, desculpa, o campo elétrico resultante aqui. Né? Qual é o campo elétrico resultante aqui, ó? O campo elétrico, vetor, campo elétrico resultante, será esse daqui, ó. E aí, meus amigos, eu espero que vocês entendam, ou vocês já tenham aprendido, né? Conceito de soma de vetores, né? Lembrando, ó, deixa eu ver se o vídeo não dá para pegar não, mas se eu tiver assim, ó, um vetor, eu tenho um ponto aqui, se eu tiver um vetor para cá e outro para cá, ó, 180 graus, eu vou subtrair os vetores. Se eu tiver um vetor para cá e outro para cá também, no mesmo sentido, né? Aí eu terei soma de vetores. Se eu tiver um vetor assim e outro assim, né, 90 graus, aí eu vou usar Pitágoras. Né? Agora, para qualquer outro ângulo, meus amigos, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Diz o seguinte, ó. Onde é que eu vou anotar isso? Vou colocar de vermelho aqui, ó. Que o vetor campo elétrico aqui, ó, resultante, o quadrado do campo elétrico resultante, é igual, como eu tenho E1 e E2 lá, ó, E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1, E2, cosseno de θ, certo? Aí você pode estar perguntando aí, ah, Roberto, e por que aqui é positivo? Né? Na lei dos cossenos, negativo, é porque aqui em física a gente está levando em consideração esse ângulo daqui, ó. Em matemática, vai se levar em consideração esse ângulo aqui, certo? Então, vocês tratem de memorizar essa equaçãozinha aqui, certo? Para qualquer ângulo aqui, você vai precisar de utilizá-la. Para qualquer ângulo desses vetores aí, ó, você vai precisar de utilizar essa lei dos cossenos, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aí, me perguntar, ou aqui, né, por mensagem, ou de forma presencial na sala de aula. Eu vou passar aqui o que eu já escrevi para que você anote no seu caderno, certo? Desde lá do início, ó. Então, ó, dê uma pausa, anota aí. Dê uma pausa, anota aí. Uma pausa, anota aí. Uma pausa, anota. Escreve aí no caderninho. É isso aí, gente, e até a próxima aula. Tchau!